Bom dia, meninos do ensino médio das Fundações Casa de Sorocaba. Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Maria e hoje eu vim dar uma das melhores aulas de história da minha vida para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um dos presidentes mais polêmicos que esse país já teve. A gente vai pensar e estudar sobre Getúlio Vargas. Eu aposto que na sua quebrada, seja onde for, Alumínio, Mairink, Itu, Tatuí, não importa, tem alguma escola ou alguma avenida, alguma rua com o nome desse cara. Por que ele foi tão importante assim? Vocês vão descobrir na aula de hoje. Além de falar sobre a Era Vargas, que é o período que o Getúlio Vargas governou, o primeiro período, a gente vai falar sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Resumo das ideias. O Brasil se envolveu num BO que não era dele, o conflito mundial, comprou a briga dos Estados Unidos lá e pá, e quem era presidente nesse período era o Vargas. Por isso que nós vamos falar dessas duas coisas juntas, porque não tem como a gente falar só do Brasil na guerra ou só da Era Vargas. São coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Palavra bonita que historiador, professor de história gosta de usar, estão acontecendo concomitantemente. Tá ligado? Deu para entender? Quais são os objetivos da aula de hoje? Nós temos três grandes objetivos. Primeiro, que vocês reconheçam a Era Vargas, que vocês saibam o que foi, quando aconteceu, o que estava pegando naquele período e que vocês consigam compreender a participação que o Brasil teve na Segunda Guerra Mundial. Conseguir entender do lado de quem que o Brasil entrou na guerra e por que o Brasil entrou na guerra. Segundo objetivo dessa aula de hoje, ser capaz de ter um pensamento crítico sobre essa participação do Brasil na guerra, sobre esse alinhamento, essa amizade colorida entre Brasil e Estados Unidos, que foi o que levou o Brasil para o conflito mundial. E terceiro objetivo, que assim, é o objetivo mais importante até, que vocês consigam perceber que a produção cultural, senhora, não sei o que é produção cultural. Produção cultural, ser de luz, é cinema, TV, rádio, Netflix, propaganda do Instagram, do Facebook, é tudo que é produzido para massa, para população, que chega no alcance de um grande número de pessoas, tá? Música, cinema, enfim, de modo geral. Então o objetivo é que vocês consigam entender que a produção cultural, ela pode levar à alienação. Senhora, eu não sei o que é alienação. Vamos lá, filho de Deus. Alienação é quando alguém não se compromete, não consegue ter uma visão crítica sobre as coisas. Por quê? Porque, assim, no resumo, tá sendo manipulado, estão fazendo a cabeça da pessoa, tá indo pelas ideias dos outros. Então, esse objetivo, esse último objetivo, é que vocês consigam entender que a produção cultural, ela é uma maneira de alienar as pessoas, tá bom? E como que a gente vai fazer isso? Qual é o roteiro da nossa aula de hoje? Hoje tem bastante vídeo para vocês. Então, o primeiro vídeo é esse. O segundo vídeo que vocês vão assistir é um resumo do que foi a Era Vargas. É um vídeo curtinho, produzido pela TV institucional do governo brasileiro, a TV Brasil. Então, fonte segura, confiável, né? Então, a gente vai ter uma visão abrangente do que foi a Era Vargas. Depois, a gente vai entrar do contexto do Brasil na guerra. Mas como que a gente vai trabalhar isso? Por meio dos desenhos animados. Então hoje, nessa aula, vocês vão ver Pato Donald, vocês vão ver Zé Carioca. Ah, para, senhora, tá tiração. O que isso aí tem a ver com a aula de história? Absolutamente tudo, porque essa é a produção cultural que promoveu a alienação naquele período. Senhora, já esqueci o que é produção cultural e alienação. Volta esse vídeo rapidinho, tá bom? Voltando aqui então a gente vai analisar os desenhos da Disney produzidos naquele período, por volta de 1942, 1943, e vai pensar como que esses desenhos, eles faziam as pessoas perceberem o que era o Brasil e qual era a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Muito legal, né? Para isso, a gente vai ver alguns filmes, alguns trechos, na verdade, de filmes da Disney. Eu trouxe dois.
um filme chamado Saludos Amigos, de 1942, e um outro filme chamado Você Já Foi à Bahia, de 1943. Lembrando que a Disney, ela é de propriedade do Walt Disney, que é dos Estados Unidos, americano. O governo americano, estadunidense, contratou o Walt Disney para fazer essa propaganda, digamos assim. Depois que vocês assistirem esses trechos dos filmes da Disney, vocês vão ler os roteiros, ler os textos que tem aí no roteiro de vocês e depois, por último, mas não menos importante, na verdade o mais importante, responder as questões no caderno. Então, a nossa aula de hoje tem vídeos e textos. Os vídeos, como eu já expliquei, com os trechos dos filmes da Disney e um explicando o que é a Era Vargas. E os textos, nós temos 3 textos. Um texto que fala sobre a Era Vargas de maneira geral, um texto que fala sobre um período específico da Era Vargas, que foi o Estado Novo, quando Getúlio Vargas ele deu um golpe de Estado e transformou o governo dele numa ditadura. E senhora, eu tô lembrando aqui que eu já tava aqui na Privada Liberdade há umas semanas atrás, que a senhora falou desse negócio aí de ditadura já. Eu falei, porque isso estava acontecendo em outros lugares do mundo, lembra? Nós falamos do nazismo alemão, nós falamos do fascismo italiano, nós falamos do socialismo russo-soviético, então agora nós vamos falar da ditadura que teve no Brasil, que está dentro da Era Vargas, que foi chamado de Estado Novo. E depois, por último, tem um outro texto falando sobre a relação do Vargas com os fascismos, com esses regimes ditatoriais. E, amarrando tudo isso, tem o Brasil participando da Segunda Guerra Mundial. Tranquilos? Quais são, então, as atividades? Ó, tá fácil, tá mamão, tá suave, viu? Primeira questão, quem foi Getúlio Vargas? Tranquilo, né? Assim, tirar de letra, fazer com as mãos nas costas e pá. Segunda questão, em quantos e quais períodos a Era Vargas se divide? Tá lá no vídeo, tá no texto, é só ficar prestativo. Terceira questão, o que foi o Estado Novo? E eu acho que eu acabei de falar agora há pouco, hein? Então, o que foi o Estado Novo e comentar sobre as principais características desse período. Quarta questão, de acordo com o cartaz a seguir, e aí, importante, se tá pequenininha a imagem aí na impressão de vocês, dá um pause aqui nesse vídeo e observa aqui na tela, pode ser? Então, de acordo com aquele cartaz, que é, na verdade, o cartaz de anúncio do filme Saludos Amigos, que vocês viram 2 trechos, de acordo com o cartaz e de acordo com os trechos dos filmes que vocês viram, que imagem de brasileiro o filme retrata. Então, como que o filme enxerga os brasileiros? O que é ser brasileiro naquele período? O que eles enxergam que tem no Brasil? Quem é o brasileiro? Qual é o personagem que eles constroem como brasileiro? Como esse personagem é? B. Que tipo de brasileiro o Zé Carioca representa? Então, o Zé Carioca, ele é um arquétipo, um estereótipo, né? É um padrão, digamos assim, uma generalização do que era o brasileiro naquele período. E como que esse Zé Carioca é? Quais são as características dele? C. O que levou a Disney, qual era o interesse que a Disney tinha em criar o Zé Carioca? Um personagem brasileiro. O que os personagens da Disney vieram fazer aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, na Bahia? Vieram humildemente, assim, só dar um rolê. Por acaso? Vocês já sabem que não, né? D. Em qual contexto histórico, nacional e mundial que o personagem Zé Carioca foi criado? Então, o que estava acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo no mundo quando esses desenhos foram lançados? O Brasil estava vivendo qual período político? Quem que estava governando o Brasil nesse período? E o que estava acontecendo no mundo nesse mesmo período? Questão 5. Como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? O Brasil entrou ao lado de quem e por quê? Tá no texto e foi comentado no vídeo sobre a Era Vargas. E sexta, dê algumas heranças, algumas coisas que foram deixadas por Getúlio Vargas, que foram criadas naquele período e que existem até hoje. Então, por hoje é só. Eu